Gênese no lar, de Minas para o seu coração. Manhã do dia 8 de junho do ano de 2020. Iniciando a nossa semana, rogamos ao nosso Pai maior que nos envolva nas bênçãos necessárias para o nosso encaminhamento. Pedimos aos nossos benfeitores, amigos de todas as horas que nos ajudam tanto, para que nos inspire na assimilação da mensagem desta manhã. Ao nosso Mestre Jesus, guia da humanidade, Senhor de nossos destinos, iniciaremos a semana apenas agradecendo e nos colocando ao teu dispor, Senhor, para que se cumpra a vontade do Pai maior. E assim, nós vamos iniciar a atividade abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No tópico 13, e o tema é Dar-se-á aquele que tem. Nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho escolhido por Allan Kardec, que se reporta ao capítulo 18, 10 a 14 de Mateus e também Marcos 4, 24 e 25. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábola? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Agora, Marcos, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Agora Allan Kardec publicou uma mensagem de um espírito amigo em Bordel 1862, que é enumerado aqui como item 15. Ouçamos a mensagem. Dar-se ao que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão de, por vezes, afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor.
mas graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que se fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não, e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara de haver retomado os dons que lhe fizera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso as mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado por boa, dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo. Bordeaux, 1862. Muitos chamados. Estamos atendendo ao chamado nesta manhã. Bem-aventurados podemos nos sentir, pois o Senhor, nos envolvendo em seu orvalho bendito de misericórdia, está nos convidando para a produção de frutos de caridade, frutos do bem, caridade, que na questão 886 do Livro dos Espíritos é apresentada como uma equação muito especial.
benevolência, indulgência e perdão. Convidados para abrir a percepção, o coração. Porque a mensagem do Senhor, ela objetiva chegar nesse terreno. Por mais que ilustremos com o intelectualismo ou com as informações que trazemos, que recolhemos, mas é o coração que ele dialoga. A mente reflete, a mente indica. Mas observemos como a mensagem, quando ao coração, ela se expressa verdadeira, ela não engana. Porque ela representa a conexão do filho com o pai. Por isso é que os orientalistas, as tradições antigas, como no Egito, na Índia, colocavam o cérebro na região do coração, ou o espírito, mente, vinculado com muita propriedade nesse campo, nesse território sagrado que está dentro da intimidade de cada um de nós, como a definir um fulcro de irradiação. Nós não estamos falando do coração vinculado a romances, a emoções. Aliás, essa semana vai ter a comemoração do Dia dos Namorados. Aí se distribui até pelo WhatsApp florzinhas, coraçõezinhos. Não é desse que estamos nos referindo. Embora faça parte da engrenagem que movimenta estes nossos sentimentos, estas emoções que são positivas. Nós estamos tratando o coração como aquela conjugação da razão e do sentimento, sem qualquer conspurcação de interesses do mundo, imediatistas. Por isso é que a mensagem que o Senhor oferece, ela não poderia ser diferente, se não revestida de figuras, parábolas. Por que o grande lance? Em filosofia, se aprende que o mito, o símbolo, existe para guardar, não para sempre, mas no sentido de que a revelação, a vontade superior em Deus, ela vai sendo descoberta à medida em que nos aproximamos do que está guardado. Compete, então, a cada um tirar o lacinho, porque é um presente, desembrulhar, tirar da caixa e procurar com inteligência tirar de dentro a mensagem. Como essa semana, nós aqui agora estamos procurando descobrir. O que te compete fazer? A cada um segundo suas obras. Se nós chegamos aqui nesse momento, é porque há um interesse, há uma necessidade descoberta. Mas não basta apenas chegar, beber, ir embora desconectado do que foi assimilado. É imperioso que essa água signifique um movimento que favoreça o engrandecimento do ser. Caminhamos em meio a dores, a limites, a descompensações, a desarmonias, ódio, intolerância. Observem os homens na sociedade querendo resolver questões íntimas com movimentos externos. Faz parte, é legítimo. É um brado do ser que quer melhorar.
mas ainda vinculado às necessidades de fora. O convite do Evangelho é para que a gente possa ir fundo na intimidade do coração com o auxílio do arrependimento e da esperança. O que significa isso? A palavra arrependimento não tem como. Para nós que estudamos os textos sagrados, deixar de associar arrependimento com o clamor dos profetas. Todos trabalharam nessa linha. Mas o nosso caso, em Boa Nova, com as passagens extraordinárias de Jesus, vamos lembrar de João Batista, o precursor, considerado por Jesus dos nascidos de mulher o que mais compreendeu. Mas João, no reino dos céus, ainda era muito pequeno, é o menor. Ou seja, é o símbolo do entendimento, mas não vivenciado na plenitude dos sentimentos que o reino dos céus representa. E João dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o momento, é chegado um instante bendito, em que a alma há de fazer luz. Então, para que esse movimento aconteça de uma maneira simples, não é sofisticado, puro, porque tem a ver com sentimentos, não infantis, mas purificados pelo entendimento. O reino dos céus, como das crianças, pureza da alma. Deixe máscara, capas, interesses imediatistas, como escamas de peixe, as personas que a psicologia estuda. Deixe isso tudo. Seja você. Seja você. Vamos agora, em que a gente respira fundo, que a gente sente a presença dos benfeitores do nosso lado, com tanto carinho, com tanta devoção, e afirmam assim: seja operoso, porque você não perde o que você já adquiriu. E aprendemos ainda uma equação, citada vez por outra, por nós, apresentada por Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meimei também toca nesse assunto. Eu sempre associo, porque Meimei aprende com Emmanuel, Emmanuel aprende com Kardec. E nós estamos aprendendo com essa escola, sem personalismos ou idolatria, que nós temos o que damos. Não esqueça disso. Você não dá do que você tem, mas quando você dá, você adquire. Isso é extraordinário. Adquire o quê? Contabilidade, você está com bolsa, débito, crédito, expressões didáticas. Tem até o bônus horas no Nosso Lar, é didático. Se você for levar no pé da letra, você vai querer discutir até que cor que é a moeda, que tipo de estrutura física, se ela é de bronze, de prata ou de ouro. Não. Nós estamos falando de virtude. A filosofia vai discutir conosco sobre o ponto de vista da força de vontade, da boa vontade para aprimorar os valores morais, que naturalmente trazem consigo os sentimentos virtuosos. O amor, chama sagrada. Que para que você não se entristeça ante o dia dos namorados, que o amor também aproxima as almas, que o amor faz parte dos romances do caminho, mas ele não pode ser tratado apenas com um coraçãozinho que representa
ciclos, estados de ânimo, de alma, de desejos. Não, 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 não. Esse período eu acho que está passando. Nós estamos nos candidatando para fazer com que uma chama sagrada seja acesa na nossa intimidade, conforme aprendemos numa expressão belíssima contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai ao próximo. Chama sagrada. E foi desta que Jesus se referia. E por isso também disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, o fogo. É o fogo purificador. Então, o conteúdo revelador dispara, acende esta chama. Porque depois que você foi informado, nunca você será o mesmo. É impossível. A fonte que você quer beber sempre será da água limpa. Você vai saborear de muitas para poder escolher. E depois que se define o princípio, vale a condição da vontade superior para jamais deixar de regar essa terra, esse jardim. O mundo moral dos homens, ele se espelha no mundo moral dos espíritos. Immanuel Kant foi um que desbravou esse território, interpretando as filosofias antigas e a fala incomparável de Jesus, apresentando a vontade como um fator propulsor da evolução. E eis que o Evangelho, quando Lucas narra aqueles primeiros movimentos do nascimento do Senhor, ele conta a história dos pastores. E foi ali que brotou um cântico, que se torna emblemático na nossa jornada. Glória a Deus nas alturas e paz na terra dos corações. A humanidade que opera com boa vontade. A doutrina espírita chega para nós como um refrigério, cumprindo a missão de consolador prometido. Com a sua proposta de transformação moral, pelo trabalho junto ao semelhante, que reflete em nós mesmos, nós vamos então alimentando um preenchimento interior, daquele vazio que tem nos incomodado. A caridade sugere o sentimento do pertencimento, pertencer à obra, integrar-se com as forças divinas, com a natureza, com o semelhante, com os animais, com as flores, as plantas, com a vida. Intercambiar com os benfeitores que nos animam, que nos inspiram. Portanto, meus queridos amigos, esta mensagem, ela se transforma então num impulso bendito para a nossa semana. E o Espírito amigo encerra, e com estas palavras nós também vamos interromper o nosso trabalho da manhã. Quando ele diz, ânimo, que vem do ânimos, da alma. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles
A cisânia. O que sugere cisânia é o egoísmo. O Espiritismo veio combater o egoísmo. Arrancai de dentro. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. De Minas para o seu coração. Evangelho no Lar. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua participação no nosso projeto. Se essa mensagem chegou à tua alma e te fez bem, compartilhe. Mas compartilhe só o bem. E vamos assim construindo um mundo novo. Porque estamos à porta para adentrar numa grande festa, que é a vivência do Evangelho, a era do Espírito com Jesus e por Jesus. Encerramos com a saudação dos cristãos, lá dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo de Deus. Bom dia.